Tá bom. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos nesse exato momento, que estão aí conectados com a gente. Estamos entrando em mais um estudo da palavra de Deus, edificando com a palavra, ou pela palavra. E eu sou muito grato a Deus, porque mais uma quinta-feira chegou, e eu tenho certeza que hoje, como as demais, né, as anteriores que nós tivemos aqui, você vai ser abençoado por Deus. Eu acredito que muitas dúvidas, né, que os irmãos mandam para nós, a gente, na medida do possível, a gente tenta responder. Então, quero louvar a Deus pela sua vida, quero que você convide aí a sua família, acredito que você já está com a sua família aí. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, por isso que a gente teve um atraso de 20 minutos, 19 minutos, mas graças a Deus tudo certo, tudo tranquilo, para que nós possamos apresentar o nosso melhor a Deus e que você seja abençoado por Deus através da palavra. Amém, queridos? Antes de nós começarmos aqui, quero convidar você a pegar sua Bíblia, tome posse da sua Bíblia aí em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração e daqui a pouco nós iremos entrar no tema abordado já há 2 semanas atrás. Quero chamar o pastor Gilvan, que é um dos pastores que está aqui para tirar nossas dúvidas também, para fazer esse momento de oração, pastor, em nome de Jesus. Boa noite na paz, nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, soberano e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais uma vez, ó Deus, estamos em Tua presença, ó Pai amado, nós aqui e os Teus servos aí nos seus lares, ó Deus, com o intento, ó Pai amado, de sermos edificados pela Tua palavra, sim, ó Deus, porque a Tua palavra ela tem este poder, ó Pai amado, de levantar, de restaurar, de corrigir, de orientar, e nós estamos aqui, ó Deus, submisso a ela. Fala conosco, ó Pai, ó poderoso Espírito Santo, venha nos ensinar, ó Deus, que possamos estar apercebidos, atentos, ó Pai amado, a tudo que o Senhor irá tratar aos nossos corações, ó Deus Todo-Poderoso, e não apenas ouvindo, mas ouvindo, tomando ações, ó Pai, de correção, de alinhamento, no nome do Senhor Jesus. Fala, ó Deus, e nos ensina para a glória e louvor do Teu nome. Amém, graças a Deus. Querido, você que pegou a sua Bíblia, nós estamos abordando um tema no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 10, no versículo de número 25, somente a parte A, nós estamos abordando aqui tema titulado para essa noite, Sou Crente Online, agora eu sou crente online. Então nós iremos aqui ler o texto, você que pegou sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Na minha Bíblia diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quem está conosco aqui mais uma vez é o nosso pastor Gilvan, pastor da nossa igreja local. Mais uma vez está conosco para a glória de Deus. E queremos dar aí considerações, pastor. Amém. Para nós é uma honra mais uma vez estarmos aqui a tratarmos de assunto referente à palavra de Deus e sermos esclarecidos pela mesma. Amém. Prover a Deus que você continue, né? Inicie e continue, né? Fique até o final aí, tire as suas dúvidas, vai acompanhando aí na palavra do Senhor. Amém, pastor. Deus abençoe mais uma vez, obrigado pelo convite. Está conosco também o pastor Marco Melo, que está conosco aqui já as 2 quinta-feiras, né, passadas, abordando e tratando sobre esse tema também. Pastor Marcos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que seja uma noite mais uma vez prazerosa na presença do Senhor. Esperamos que o Senhor possa mais uma vez, através da sua palavra, nos ensinar e nos fazer crescer, como diz a palavra, na graça e no conhecimento. Esperamos que seja uma noite abençoada no nome de Jesus. É um prazer mais uma vez ter o privilégio de vos falar. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado mais uma vez. Queridos, antes de nós aqui fazer a pergunta, passar para os pastores, nós estamos sorteando hoje 3 livros. Né? Você que quer participar e você que queira ganhar, o primeiro livro que nós iremos aqui sortear para os irmãos é esse do nosso pastor Luiz Correia. Pastor Luiz Correia da Igreja Unida, né? Unida Conexão
África, Brasil África. Ele está com 2 livros aqui, e esse é o lançamento, né, pastor Marcos? E esse aqui, o lançamento é o outro. Esse aqui é um dos livros dele. Nós iremos estar sorteando também os Jumentos do Senhor, bênção do céu. Amém? Estamos aqui também com um livro que esse é o lançamento. Esse aqui é do pastor Luiz Correia também. É o lançamento que nós iremos estar sorteando, Vivendo com Paixão. Viva com Paixão, também com o pastor. E nós estamos também sorteando esse outro livro aqui, pastor Marcos. Trouxe esses livros aqui para sorteio, 5 minutos antes e depois da morte. Então nós iremos aí estar sorteando para os irmãos. Você que queira concorrer e participar, você vai estar colocando aí, eu quero participar. E nós iremos aí estar fazendo um sorteio no final do nosso culto, né? E aí estaremos sorteando. Para você que queira adquirir esse livro também. Esses livros, nós estamos aqui ajudando os irmãos, né, pastor? Ajudando esse pastor que está... Pastor Marcos, acho que é até bom o senhor falar um pouco, né? O senhor que teve mais contato com o pastor Luiz Correia. Nós estamos fazendo ele está fazendo uma ajuda missionária, né? Nós estaremos ajudando, para você que queira participar e queira comprar esse livro também. Nós estamos aqui com alguns livros, nós estaremos vendendo, R$20 cada livro, para nós estar ajudando nosso irmão, não é isso, pastor? E você que queira adquirir, você vai estar passando, acho que aí na telinha, aí um telefone para você entrar em contato, entre em contato conosco, e aí você vai estar levando para sua casa também, ou presenteando alguém em nome de Jesus. Você pode até dizer, poxa, mas eu não tenho R$20. Não deixe de ficar com esse livro. É uma ajuda missionária, você vai estar entrando em contato conosco, e aí nós estaremos informando você. De repente você não tem os R$20, mas você tem R$15. A gente pode conversar, né? Manda sua mensagem aí, e nós estaremos enviando para você também. Amém? Amém, pastores? Vamos lá? Vamos começar aqui. Nós abordamos aqui, pastores, quinta-feira passada, algumas perguntas, né? Agora eu sou crente online, esse é o tema que estamos abordando, e ficou 2 perguntas, na realidade, ficaram 2 perguntas, e as outras perguntas também dos irmãos que mandaram. Nós, na medida do possível, iremos responder. Vale a pena ressaltar aqui, irmãos, você que queira mandar a sua dúvida, a sua pergunta, mande a sua dúvida, a sua pergunta dentro do tema, para que nós não venhamos fugir, né, do tema abordado, que estaremos tratando, e se Deus quiser, encerrando em nome de Jesus com esse tema. Eu vou começar aqui com o pastor Marcos, uma das perguntas. A internet ajuda na evangelização, pastor? Como nós abordamos nas últimas quintas-feiras, que é inegável a questão dos avanços tecnológicos, né? Minha esposa fala que eu não sou a melhor pessoa para falar a respeito de ferramentas, né? Mas, olhando para um propósito do que essa é a nossa realidade hoje, nesse momento, como nós diferenciamos já em outras quintas passadas, no sentido de ser ou estar, né? Essa definição acho que foi bem esmiuçada sobre isso, desse entendimento. Sim, a internet é uma ferramenta de grande valia na evangelização. E acho sugestivo, uma das coisas interessantes, por quê? Quando nós falamos de evangelização, nós logo abordamos o quesito no sentido de ganhar almas, né? E esse deve ser o princípio que norteia um ganhador de almas, alguém que entende, que foi chamado, que nós, cristãos, temos essa incumbência. Quando nós observamos em Mateus 28, quando Jesus faz a grande comissão, dizendo aos seus discípulos, ide por todo o mundo, essa é a missão da igreja, né? Que a igreja deve ter essa ideia, esse ideal, esse propósito, o propósito de ganhar almas, né? E se é um propósito de ganhar almas, claro que pode ser usada muito bem, como já tem sido usada por algum tempo, para ganhar almas. E eu me lembrei, eu chamo de maior missionário, que é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, um texto interessante, na visão que ele tinha a respeito de ganhar almas para Jesus, né? Ele diz assim no capítulo 9, a partir do verso de número 20, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 20. Eu me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei,
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, e para todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, qual que é a ideia? O apóstolo Paulo não mediu esforço. Então, se ele estivesse vivendo nesses dias, eu acredito, se ele estivesse vivendo hoje, ele não teria problema algum de usar os meios tecnológicos para ganhar alma, porque o propósito dele era ganhar alma. Tanto é que ele vai dizer que fazia-se como de fraco. Você vai encontrar alguém comentando sobre isso, no sentido de dissimulado. Não é isso. A ideia é que ele entende o chamado que tinha de ganhar alma. Então, o que ele tinha que fazer para ganhar alma? Ele não se importava, ele queria o resultado. Qual o resultado? Almas para Jesus. Então, se fosse hoje, se ele tivesse nos dias de hoje, ele não teria problema nenhum e iria fazer uma concordância e entendendo também. E daria uma resposta para nós, que a internet serve sim como uma ferramenta para a evangelização, para ganhar almas. Amém, glória a Deus. Boa explicação, pastor Gilvan, dentro do tema. Pegando carona nisso que o pastor falou, é verdade. Paulo, ele não tinha problema nenhum de entrar no Areópago de Atenas e falar a filósofos da época, numa linguagem que eles entendiam, e também falar a pessoas que eram humildes, pessoas que tinham pouco conhecimento. Então, Paulo ele conseguia adentrar em qualquer público e tratar do evangelho com tamanha grandeza, né? Não tinha dificuldade nenhuma, né? A gente vê isso, Paulo atravessando fronteiras, e por ele ser um cidadão romano, isso também dava essa liberdade a ele, né? Então, Paulo, e com certeza, né? Eu visualizo isso, e falando uma certa ocasião, eu estava conversando com o pessoal da mídia, e falando que se Jesus tivesse a oportunidade do Face e do que tem hoje em questão de internet, de comunicação, com certeza Jesus ficaria muito feliz em ver alguém usando isso em prol do reino, somando para o reino. Isso é bom demais, né? Somando para o reino. É importante a gente falar, e eu queria falar um pouquinho disso, entender o que é internet. Às vezes a gente fala internet, as pessoas talvez usam tanto, mas não sabem a origem e o que é a internet. Internet é uma rede de computadores que trocam informações, mensagem, né, entre si, do mundo todo, usando o mesmo protocolo, né? A internet começa a tomar forma nos Estados Unidos em 1960, quer dizer, é antigo, mas não é tão antigo assim, começa a tomar forma, né, em questão de comunicação, de trocar mensagens, informações, né? Mas só em 1990 deixou de ser usado somente pelo governo e passou a ser usado por diversos segmentos, né? Empresas, residência, aí tomou forma entrando nas casas, e que hoje todo mundo usa e ninguém fica sem, né? Então a pergunta é um meio eficiente para o evangelho? Claro que é, com certeza é, né? A forma de alcançar pessoas, e na Bíblia, quando diz assim que naquele grande dia todos os olhos vão ver, né? Quando Jesus vem buscar a igreja, eu acredito que tem muito também dessa ação, desse mundo globalizado através da internet. Que o que acontece na China todo mundo sabe, o que acontece nos Estados Unidos, de uma forma rápida, chega em todos os cantos do mundo, né? Então a internet é muito útil, sim. E eu fico muito feliz, eu estava lendo até um trabalho da faculdade que uma vez fizemos, em 100 anos, as grandes descobertas. É interessante que as grandes descobertas que hoje nós temos, é de 100 anos para cá, interessante, olha que avanço tecnológico, né? A gente observa essa geração de hoje é privilegiada, né, por esse salto tecnológico tão grande, né? Eu me lembro que quando eu era jovem, para usar a internet, eu estava lembrando até com a Rose, quando a gente ia acessar a internet, tinha aquela opção de acessar a internet com custo mais barato depois da meia-noite, internet de escada. Aí você ficava aquele barulho de fax, né? E você esperava e demorava muito tempo para você ver alguma coisa, né? Então, essa geração de hoje são privilegiadas em ter, né, esse avanço tecnológico. E diante de tantas invenções, você vê a invenção, eu quero aqui detalhar um pouco, até um contexto histórico, mas é bom que você saiba, de repente você está com o celular na mão aí, e com tanta facilidade você acessa tantas coisas, né?
e eu ouvi alguém dizendo os grandes presidentes americanos de 1970 não tiveram tanta informação que hoje qualquer brasileiro, qualquer pessoa no mundo tem, diante do que temos na mão. Olha que interessante, um presidente americano, claro, tantos anos atrás, 30 anos atrás, não teve tanta informação como nós temos hoje, né? E de repente não entendemos isso, mas isso claro, há uma ação de Deus nisso. Quando eu vejo o homem descobrindo o avião, descobrindo o automóvel, né, as grandes descobertas de 100 anos, tantas outras descobertas, né, tudo isso tem uma ação de Deus. O primeiro computador, é interessante a gente falar disso, em 1946 deu início ao primeiro computador, que era um prédio, não era uma máquina, era um prédio que era, eu até fiz questão de anotar essa parte, 19 mil válvulas para funcionar uma máquina dessa, apenas para fazer cálculos de guerra na Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante, tudo isso se avançou. Hoje em dia nós temos o celular, mas o celular é interessante, a tecnologia do celular, ela chegou no Brasil em 1993. Olha que interessante, parece chegou um pouco atrasado para nós aqui. Já numa tecnologia 2G, que a gente fala, puxa, 2G, hoje nós estamos já, aqui no Brasil ainda não, Estados Unidos já tem, né, 5G, hoje aqui nós estamos 4G ainda, beirando ainda. Então, todo esse avanço, esse passo, né, dado pela humanidade, aprove a Deus, é para ser usado, sim, muito bem, para que o Evangelho chegue a diversos lugares, onde a pessoa está com o celular e tem acesso a como você está tendo agora, a uma palavra, a uma meditação, a um momento de reflexão. Então, isso é bom demais e provera a Deus. Eu fico feliz e uso uma frase de um grande herói da fé, que ele dizia assim: Deus, eu oro para que o Senhor use as mentes inteligentes em prol do reino. Que todas as pessoas que têm essa inteligência, essa sabedoria dada por Deus, que use tudo isso, canalize tudo isso em prol do reino de Deus. Então eu fico muito feliz que hoje muitas igrejas, muitos pastores se organizam e usam muito bem a tecnologia da internet. Pastor, hoje na realidade a pessoa não pode dizer, mas como evangelizar, né? Principalmente agora nessa pandemia, né, pastor? De sair na rua, de pegar um panfleto, de tal. E como que eu posso evangelizar? Mandando até mesmo uma mensagem. Você manda uma mensagem, coisa simples, né, pastor? Você manda uma mensagem simples, de um bom dia, uma paz do Senhor, irmão, estou orando por você, aquilo ali, né? Você que está passando por luta, de repente está passando por tanta luta, tanta prova, tanta notícia ruim, e principalmente nos dias de hoje, né? A gente ouvindo tanta coisa aí, a pessoa fica tão perturbada a mente dela, que ela acha que vou morrer. Aí você recebe uma mensagem de Deus, uma mensagem de fé. Eu já fiz muito isso, os senhores já fez muito isso, de repente gravar um vídeo e mandar, né, mandar um vídeo, mandar uma palavra de fé, mandar um momento de oração, e a pessoa naquele momento está precisando tanto, né, pastor Marcos? E outra coisa, eu vou além. Eu fico imaginando, na visão missionária, você vai ver isso muito na igreja primitiva, aquela fala da igreja de acreditar que Jesus podia vir naqueles dias. Você vai ver o próprio Paulo falando em Coríntios, que a respeito do nosso corpo, nós não dormiremos, mas seremos ressuscitados, porque essa é a esperança que Jesus podia vir naqueles dias. Por quê? Porque a igreja estava avançando muito. A igreja tinha esse propósito de crescimento, propósito de almas. Você vai ver isso, nós falávamos nas quintas passadas, o dia a dia da igreja, o comportamento da igreja. Eu chego a pensar que o crente já aceitava Jesus e já tinha um propósito. Qual o propósito? Ganhar outra alma. Então a igreja estava se multiplicando muito rápido. E na visão missionária, o que você entende? Que naqueles dias do mundo habitado, Jesus estava mais perto de vir do que agora. Por quê? Por que vamos usar isso? E até coloco isso para fazer os irmãos pensarem um pouco sobre isso. Por quê? Porque hoje, às vezes, nós perdemos essa raiz dessa igreja que tinha essa visão de evangelização, com o propósito de ganhar, com o propósito de alcançar outra pessoa. Usar as ferramentas, usar os mecanismos, nessa linguagem de Paulo, de fazer de tudo para alcançar uma vida, para alcançar uma alma, porque esse é o objetivo da igreja.
É usar aquilo que nós dispomos. Aí eu fico imaginando essa igreja lá atrás que fez, como diz, tanto estrago no inferno, que alcançou muitas vidas e alcançou muitas pessoas pelas obras de evangelização, pelas obras missionárias. Eu fico imaginando ela com essa ferramenta tecnológica. As cartas que demoravam, Paulo escrevia em Corinto, demorava não sei quanto tempo para chegar a carta, porque era de navio, não tinha avião. Então era meses para chegar uma carta, um relato. Quando lá ele escreve 1 Coríntios capítulo 5, quando alguém está falando algumas informações do que está acontecendo na igreja, aí ele tem que escrever e aquilo vai chegar depois de muito tempo. Aí eu fico imaginando como seria mais fácil. Por quê? Porque você vai ver nas viagens missionárias de Paulo, que ele depois tem que passar em cidade, novamente catequizando os irmãos, fortalecendo os irmãos, animando os irmãos. Por quê? Porque a igreja estava começando, estava sendo bombardeada por tantas coisas que tinha na época. Imagine Paulo como uma ferramenta da internet. Paulo... Jesus já tinha chegado. E aprisionado, né, pastor? Todas as ações de Paulo nas cartas, sempre aprisionado. Paulo com o computador na mão, com o celular na mão, então ele ia fazer um estrago no inferno. Sim. O imperador ia mandar matar ele o mais rápido possível, porque... Ou seja, preso, mas a fé firme, né, pastor? Assim, e usando o recurso que tinha. Usando o recurso que tinha. Porque não posso ir. Então, como que eu posso chegar? Com cartas? Então, que vai carta. Se fosse e-mail... que vai e-mail, que vai mensagem, né? Para esse momento, o senhor acha que a internet tem tomado o lugar de Deus em alguns momentos? Porque tem pessoas que ele é tão... até a próxima pergunta. É até a próxima pergunta que nós iremos abordar. Inclusive, eu já vou até falar sobre ela agora. Mas será que tem tomado o lugar de Deus a internet nos dias de hoje? Porque, pastor, tem tantas pessoas, né, que essa pergunta que nós vamos abordar aqui, inclusive eu já vou começar com o pastor Gilvan sobre essa pergunta, mas antes disso, eu quero aqui, para você que conectou agora com a gente, está aí assistindo, louvando a Deus conosco, nós estamos aqui sorteando 3 livros. 3 livros. Para você participar, você tem que colocar "eu quero", e aí no final nós iremos estar fazendo sorteio e iremos sortear 3 livros, né? Esse aqui é o primeiro livro que nós estaremos sorteando, Os Jumentos do Senhor. Nós estaremos... Esse tema, deixa eu falar um pouquinho desse tema. É bom. Porque é verdade. Irmãos, eu ia até perguntar isso logo no início, por isso que quando eu falei a primeira, quando eu li aqui, eu olhei para o pastor Marcos aqui, então é bom o senhor falar, o senhor que trouxe o livro. O bom. Para chamar de jumento, né? Essa ideia do tema de jumento, nós já lemos aquele texto que Jesus está entrando em Jerusalém, né, em cima do jumentinho, cumprindo uma profecia. Aquilo era uma profecia messiânica. Quando Jesus adentra em Jerusalém, as palavras de Jerusalém, se não me falha a memória, no hebraico era Oxané, Osana, Osana, né? Bendito é o que vem no nome do Senhor, e atiravam ramos, é onde comemora-se aquele domingo de Ramos que a gente já ouviu falar. Nessa entrada, até as pessoas católicas comemoram o domingo de Ramos, né? A entrada de Jesus em Jerusalém. Quando você vai na tradução do original, a tradução original, o nome jumento não está jumento, o nome jumento está do grego doulos. E o que é doulos? Doulos ali significa servo. Doulos ali é a mesma palavra no grego usado para servo como diácono. Então ali, o diácono de Jesus era o jumento, naquele texto. Por isso que ele pegou esse gancho aí, para chamar a atenção dos leitores, um chamariz para aguçar a curiosidade dos irmãos de saber, jumentos do Senhor. Então, nós somos jumentos do Senhor. E tem aquela máxima, né? A jumentinha entrou em Jerusalém um belo dia, né? E querendo chamar a atenção de todo mundo, mas só que ela não ganhou a simpatia. Mas aquela mesma jumenta, ela tinha sido entrado com Jesus em cima do seu lombo, sendo ovacionada, e ficou toda impressionada porque Jesus estava em cima do seu lombo, né? E depois ela experimentou fazer isso sem Jesus em cima do lombo. Mas chegou em Jerusalém, ela entra em Jerusalém e ninguém a nota, e ninguém vê nada de diferente nela. E assim também somos nós, né? Quando Jesus está em cima da gente ou dentro da gente, talvez nós temos alguma coisa a oferecer, mas quando Jesus não está, só Jesus na causa.
Glória a Deus. Então, esse é um dos livros que nós estaremos sorteando. Pastor Luiz Correia, Conexão Brasil-África. Você participa, você há de ganhar. Temos um outro aqui também, em nome de Jesus. Esse é lançamento, irmãos. Esse aqui é lançamento. Você chegou a ler algum deles, pastor? Não, né? Esse é lançamento. Chegou hoje, na realidade, né? Chegou hoje para o pastor Marcos e ele trouxe esses 3 para sortear. E também, para quem quiser adquirir, esse livro também é R$20. É uma ajuda missionária que nós estaremos ajudando nosso irmão. E você pode participar também. Você que queira ganhar, participe aí, eu quero. E você há de ganhar aí um desses livros. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Como nós estávamos falando aqui, pastor Gilvan, vou começar com o senhor. Qual as recomendações para um crente viciado online? Tudo que é vício não é bom, né? Tudo que é vício não é bom. Viciado online, viciado na internet. Online quer dizer conectado direto, né? Nenhum momento você desconecta, você não desliga. A mãe chama para você almoçar, para você jantar, já vou, e não consegue desligar. Está conectado direto. Isso é perigoso, claro que é perigoso, né? E é importante saber a palavra vício. Vício não é bom. Vício vem do latim vitium, que significa falha ou defeito. Olha que interessante. O vício, no latim, quer dizer falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convive. Olha que interessante. Uma pessoa viciada, ele prejudica a si mesmo e prejudica também as pessoas que estão ao seu redor. É um prejuízo total, então. Então, não é bom. Não é bom. Viciado em internet, em você estar online, você não consegue desconectar. Tem pessoa que tem até dificuldade para dormir, né? E isso é perigoso. E é interessante que se observa, às vezes as pessoas estão tão viciadas, as pessoas estão tão conectadas, que você pega o celular, você fala, vou mandar uma mensagem para o irmão aqui. Mas toda hora que você olha, o irmão está online. Online. É perigoso isso. É importante você ter o controle disso. É bom, mas tem que saber usar. E aí a gente cai na recomendação que Paulo fala em 1 Coríntios 6,12. Vamos ler mais uma vez? Eu acho que vale a pena nós lermos. Acho que foi na quinta passada? Ou foi na quinta retrasada, né? Foi citado esse versículo. Nós vamos ler mais uma vez. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então quer dizer, você pode? Claro que pode. Você tem livre escolha, você tem livre arbítrio, você pode usar, né? Mas saiba usar. Toma muito cuidado. Eu queria ler numa versão atualizada. Olha que interessante. A mesma carta de Paulo numa linguagem mais atualizada de 1 Coríntios 6,12. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Olha que interessante. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Ou poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Olha que interessante. Você não pode deixar que a internet, que o seu celular vire senhor das suas ações. Você tem que ter o domínio sobre ele. E você tem que ter regras nas suas ações. Tudo que é demais faz mal. Você vai ter problema. Olha, é interessante. Hoje mesmo eu fui numa casa. É interessante que aí eu precisava entrar num ambiente e a dona da casa falou assim, vê se você consegue entrar lá, porque nem eu que sou mãe estou conseguindo entrar. A moça passou de 60 dias de quarentena, a moça não sai do quarto. A empregada vai levar comida lá, café lá. Conectada direto, né? Conectada direto, ou televisão, Netflix, mas conectada direto. Isso é prejudicial para a saúde. O que a gente observa hoje, irmãos, e até fica como orientação, né? Não sou médico, mas os médicos orientam que é necessário você tomar um banho de sol. Mesmo em meio a essa quarentena, tem um determinado momento que o sol bate na sua janela, na sua sacada, na sacada do seu prédio, no seio do seu apartamento, ou você pode... na calçada mesmo, toma um pouquinho de sol, desconecta um pouco, desliga um pouquinho essa internet, né? Não deixe que isso escravize você. Tenha temperança, a palavra fala, o termo bíblico aqui, temperança.
que é um domínio próprio, é uma das virtudes do fruto do Espírito. Fala sobre o domínio próprio. Temperança, a qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido. Quer dizer, pessoa, você tem um controle. Você não deixa aquilo te dominar. Não, eu sou senhor disso aqui. Né? Eu tenho que dominar isso aqui. Eu não posso deixar que isso me domine. Então, o que se observa nos dias de hoje, evangelista Fabiana, é muitas pessoas escravas da internet. Se desligar o Wi-Fi dele, meu Deus do céu, você arruma briga. Esses dias eu fiz um teste lá, eu desliguei o modem lá em casa, eu falei, vou dar um blackout. Apaguei geral, porque você desliga a internet. É interessante que hoje em dia, no avanço da internet, hoje em dia está tudo muito conectado. Uma boa televisão, ela tem que ter uma boa internet. Então, se você desliga tudo isso, a pessoa ela fica offline. E aí a pessoa fica nervosa. É como você tirar o celular. Esses dias eu estava até comentando, e se estiver me ouvindo, acho que ela vai lembrar disso. Uma jovem na cidade de Tiradentes, uma vez ela estava chorando, como que se o mundo tivesse acabado. Eu até pensei, aconteceu uma fatalidade, alguém morreu na família. Eu falei, filha, o que aconteceu? Por que você está chorando desse jeito? Roubaram o meu celular. Mas você está bem? Aconteceu alguma coisa com você? Não, eu estou bem, mas roubaram o meu celular. Mas um choro de soluçar. Eu falei, calma, filha. Você está bem, o importante é isso. A pessoa ela esquece de ver o livramento de Deus. Isso. E ela fica tão nervosa na situação, porque o celular a pessoa fica num desespero tão grande, mas ela não vê que foi um livramento de Deus, né, pastor? É o sintoma do vício. Esse é um dos sintomas. É o sintoma do que quem está dominando ela é aquilo. Na minha época, eu falava para os irmãos na primeira quinta, que nós não tínhamos, quando nós éramos um pouquinho mais novos, o problema não era celular e internet, o problema era a televisão. Por isso que na época, eu falei para os irmãos que nós acompanhamos a igreja há muitos anos, houve uma fase, era proibido ter televisão na igreja. Porque, não proibir, né, mas no sentido de que também aquilo prendia. Então, não era internet, mas alguma coisa que prendia. Como até os dias de hoje. Se for ver, né, pastor? Tem pessoas que é viciada na novela. Exatamente. Ela é um vício. E ela tem que alimentar aquilo. Né? Se ela não alimentar aquilo... Então, mas o texto cabe muito bem do que o pastor leu, e tem o outro texto que eu citei, que é muito parecido, mas no finalzinho não vou me deixar escravizar, não vou me deixar me dominar, mas eu vou somente, não me edifica. Então eu vou me alimentar daquilo que me edifica. Então quer dizer, se aquilo virou um vício, e eu chego, como eu disse aos irmãos, acho que na primeira quinta-feira, a pessoa fica alienado de Deus, a pessoa viciado, dominado por isso. E o que eu disse, é uma ferramenta que serve para evangelizar, para alcançar, mas é uma ferramenta também que te leva a coisas que não devia. Coisas que não deve. Então, se você não tiver o que o pastor disse lá, Gálatas capítulo 5, 22, o fruto do Espírito, que tem todas as qualificações ali de um fruto só, do Espírito, o domínio próprio, você se dominar, você conseguir se policiar, conseguir desligar, falar, essa semana não vou ver televisão. Então, pastor, como é que eu sei se eu estou viciado? Como é que eu sei se eu estou viciado? Faz o teste. Faz um teste. Nós fizemos um ano, eu não sei se você vai se lembrar, nós fizemos aqui uma dieta do Daniel. Fizemos uma dieta do Daniel. Nós passamos algumas semanas só comendo legumes. Né? Eu consegui fazer. Não foi fácil. Nós fizemos um desafio também, no sentido cunho espiritual, não é jejum, nós não chamamos de jejum, não ver televisão. Eu já cheguei a fazer isso, não ver televisão, ficar aí um mês sem ver televisão. Então, quer dizer, por quê? Isso é bom não para você mostrar que você é super crente, que você é melhor do que no outro. É para você se conhecer e saber se aquilo virou um vício na sua vida. Sim. Porque, como o pastor disse, vício é aquilo que é ato repetitivo, que você não consegue ficar sem. Por exemplo, tem pessoa viciada em café, tem pessoa viciada em Coca-Cola. Então vira um vício. E é um negócio tão psicológico que se a pessoa não toma, pastor, vem a dor de cabeça. Virou um vício, passou a ser pecado. Então vício passa a ser um pecado. Então internet,
a internet, você não conseguir sair disso, ou outras coisas também, estamos falando da internet hoje, ou do online hoje, não ficar sem isso, virou um vício, é um sério risco, é um abismo. Eu chego a dizer aquilo que Jesus disse, é um abismo gerando outro abismo, se não tomar cuidado, vai para o buraco. E o Senhor me fez lembrar aqui, tempos atrás, aqui, que quando nós éramos líder da mocidade, eu me lembro que estava tendo muito problema com a mocidade em questão da internet, do Facebook, e aí eu peguei, naquela semana Deus deu uma estratégia, eu falei, nós vamos fazer um jejum do Facebook, redes sociais. E nós ficamos um mês sem mexer no Facebook, sem redes sociais e tal. Naquela primeira semana foi difícil. Eu me lembro que a gente se reunia nos domingos aqui, e aí era difícil das pessoas, puxa, mas eu estou sem mexer e tal, mas conseguimos vencer, ficamos um mês, e foi uma bênção. Né? Acabou os problemas concernente ao próprio Face, acabou, e a gente tivemos um momento mais de oração, um momento mais com Deus. A pessoa, ela pensava em pegar na internet, ela lembrava do propósito, ela falava, poxa, eu não posso mexer, mas eu vou ler uma Bíblia, eu vou ler um texto, eu vou ler um versículo, substituir, né? E voltar às origens, né, pastor? Porque a pessoa se perde no momento, né? Eu não sei se vocês já chegaram a perceber, o problema hoje da igreja atual, você vai ver isso hoje, por exemplo, é inegável. Tem pessoas que não traz mais a Bíblia, que usa a Bíblia do celular, né? E até há um problema, porque de repente a pessoa está no celular, talvez é uma ferramenta de trabalho, a pessoa não dá para ficar sem. Porque na verdade hoje virou a facilidade, hoje você acessa banco, você faz um monte de coisa no celular hoje. Então, só que às vezes a gente tem que se policiar em certas coisas, principalmente na questão online, de ficar antenado com todas as informações, um monte de informação. Porque tem muita coisa boa e tem muita coisa que não presta. E a gente tem que tomar cuidado para não ser dominado. Mas será que a pessoa que faz isso, polemizar, que é meio polêmico, né? A pessoa que de repente, porque tem muita gente que assim, ele traz o celular, no lugar da Bíblia, será que não é falta de reverência, pastor? Então, é pessoa a pessoa, né? Eu, particularmente, eu não gosto de trazer o celular ao culto. Por exemplo, tem pessoa que, às vezes, talvez, a gente ensina isso no culto de ensinamento, por exemplo, chegou no culto, se não tiver nada assim de urgência, desliga, porque você está ali, você vai dar o seu culto, e não pode ser um culto pelas metades, né? Você está ouvindo a palavra, respondendo mensagens, ouvindo a palavra, negociando, ouvindo a palavra, resolvendo problema de conta. Ou seja, a pessoa está aqui, mas está longe daqui. Está com a cabeça longe. Está longe daqui. Aí cabe muito bem o texto que Jesus disse. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Está longe. Então, esse é o problema. E é inevitável, às vezes, a pessoa está... até entendo que fala assim, não, mas hoje em dia, né, tem tantas versões que a gente pode colocar no celular. Eu entendo essa facilidade, mas que seja para seu uso doméstico, né? Na igreja, não. Eu, como pastor local, aqui, eu falo que não, né? Por mais que os jovens gostam e acham facilidade, até mesmo da preguiça de encontrar um livro bíblico, que eu estou achando, né, em meio a tanta tecnologia, eu uso uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, há um analfabetismo bíblico. Porque as pessoas estão tão... Não há mais aquele desejo, pastor, na nossa época, porque basicamente são da mesma época, mesma idade, de você decorar, não, mesma idade não. Mesma idade. De você decorar a ordem, não só saber quantos livros tem, mas você procurar onde está. Para quando chegar um momento, eu me lembro uma ocasião que eu não era líder, eu era regente do louvor da mocidade, e na ausência do líder, eu fui representar o líder, eu acho que era o pastor Joel, e aí eu subi no púlpito. Aí o irmão pediu para ler Obadias e falou, e apontou para mim. Parece que foi uma ação de Deus. E Deus prepara essas coisas para que venhamos despertar, para ter habilidade na Bíblia. E apontou para mim e falou, irmão, leia aí Obadias. Meu Deus do céu. E bate. Por quê? Faltou aquela habilidade, aquele conhecimento que todo crente tem que ter, irmãos. Né? Então, nos dias de hoje a pessoa fala, faltou meu celular, né? Porque celular agora, se pega o celular, aí é fácil. Porque você está lá. É verdade. Acha até mais fácil do que folheando. Mas é interessante ainda. Eu vou usar uma frase aqui de um grande herói da fé também, né? John Wesley, que ele diz, à beira da morte, quando alguém entrou no seu quarto, ele já estava para morrer. E alguém entrou trazendo o livro que antes era só capa preta mesmo. E ele olha o precioso livro de capa preta.
Breve eu vou ver ele aberto e os seus mistérios me serão revelados. Olha que maravilha. Alguém que tem prazer, como diz o salmista, na lei do Senhor. Então, é bom a gente manter isso, e claro, mesmo que tenha todos... Às vezes tira a sua atenção, você está ali e de repente chega uma mensagem. Você está lendo, você está no culto, focado. E uma das frases que eu tenho usado muito na igreja é assim: irmão, quando você entrar na igreja, ora a Deus para que a tua mente seja levada cativa ao céu. Porque tudo tira a sua atenção. Imagina o celular, então. Tira. E com certeza, né, pastor? Tira, né? Aquela chamada. É assim, até o senhor mesmo, como pastor local, qual é a mensagem que de repente o senhor daria para essa pessoa que ele está na igreja, ele vem para a igreja, mas ele fica mexendo no celular o culto inteiro, o culto todo. Errado, irmão. E outra, você está sendo roubado dentro da igreja. Escuta o que eu vou dizer, meu irmão. E outra, olha o risco que você está correndo. Você está brincando, de repente, com algo que é eterno. A qualquer momento Jesus vem e você vai, e naquele grande dia é perigoso você cair naquele contexto. Senhor, mas eu estava na igreja todo domingo, mesmo com celular, mas eu estava. Mas você estava sendo roubado, porque o celular estava tirando toda a atenção. E mais, Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós temos um momento de culto, e culto é homenagear uma divindade. Quando você vem cultuar, você está homenageando Deus. Então, dedique todo o teu ser, corpo, alma e espírito, toda a sua triunidade, e adora a Deus, não seja roubado. Se possível, como o pastor bem disse, algumas pessoas trabalham e precisam estar conectado, precisa estar ligado, porque é uma chamada e tal, mas se possível, e é uma porcentagem pequena também, né, pastor? É muito pequena. Então, na maioria, é possível você desligar, né? É possível você... Então, desligue o seu celular. Você não vai morrer não, muito pelo contrário, você vai ter vida, e vida em abundância. Amém, glória a Deus. Pastor Marcos, dentro da mesma pergunta. Não, e isso, tomar muito cuidado, e tem algumas recomendações da Bíblia, né? Porque, pastor, eu estou viciado, e aí, o que eu tenho que fazer? Porque a realidade é essa, e não tem como mascarar isso. Você vê, nós estamos vivendo numa geração viciada na internet e viciada em celular. Você vai conversar, você senta, você vai pegar numa fila de um banco, ninguém conversa com ninguém. É todo não, mundo você pega um coletivo todo hoje. mundo no seu mundo. Você vai pegar um avião, vai para qualquer lugar, todo mundo no seu mundo. Você vai ir para qualquer lugar, todo mundo no seu mundo. E eu chego a falar e a afirmar e a presenciar isso, às vezes dentro de uma casa, cada um vive no seu mundo. Cada um tem um celular. Por quê? A criancinha pequena hoje tem um celular. Você fica impressionado com as crianças pequenas que sabem de coisa que a gente não sabe. Que a gente não sabe. Sim, verdade. Então, o que é isso? Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque senão, queridos, nós vamos ter esse rótulo, crentes viciados, né? E o que fazer diante disso? A Bíblia tem algumas recomendações, né? Olha o que Tiago escreve na sua carta, no capítulo de número 4. Capítulo 4, verso 7, é um texto conhecido, que cabe muito bem nesse contexto, dizendo assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. No sentido de, se for vício, não é de Deus, ainda que seja um instrumento abençoado, uma ferramenta abençoada para usar para boas coisas, como os grandes inventores, né? Quando viu as suas invenções serem usadas por mal, né? O inventor do avião, que tem uma briga do Santos Dumont com outro, quando viu o seu avião levando bomba para jogar num outro, ficou desiludido, né? Então, é a mesma coisa, porque pode ser usada essa ferramenta para coisa boa, mas também pode ser uma prisão, pode ser, na verdade, um embaraço. O escritor aos Hebreus, ele diz lá, capítulo de número 12, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, nós devemos nos deixar ser levados, ser embaraçados pelo pecado que tenazmente nos rodeia. Nós somos rodeados de pecado. Por quê? Porque é bom, mas você recebe de vez em quando. Eu falava aos irmãos, outro dia eu estava cantando aqui na igreja usando a harpa do meu celular, aí de repente vem uma chamadinha, entra nessa salinha aí, e a tendência humana, queridos, o ser humano, sendo a carne, o nosso lado adâmico, a tendência pecaminosa que nós temos é de ser levado por desconhecido, aquela curiosidade. Eu chego a pensar assim como um escritor, dizendo que nós durante o dia cometemos milhares de pecados, cometemos em pensamento, no coração, e esse é o problema
Também porque, de repente, o que nós externamos é aquilo que já está dentro do coração maquinando, e alguém diz assim: primeira olhada tudo bem, mas o problema é a segunda olhada. Você está na televisão lá e de repente tal, passa aquele canal, né? Passa lá de repente no celular tal, aí de repente dá aquele desejo, a curiosidade, voltou, pecou. Pensou que não clicou. Então, Pecou. esse é o problema, e de repente está enclausurado, encarcerado. E qual a recomendação de Tiago? Primeiro, sujeita, pois, a Deus. Coloca a sua vida diante de Deus, sujeita, pois, a Deus. Resista o diabo. O que é resistir o diabo? É não brincar com as ferramentas. Você lembra de Sansão? Sansão, claro, você vai ver o contexto de Sansão. Sansão não é vencido só no corte de cabelo. Ele começa a quebrar alguns preceitos de Nazireu um pouco antes. Ele vai comer mel em leão morto, vai participar de velório que o Nazireu não frequentava. Mas ele vai querer brincar, e se o celular, se essa ferramenta, se eu estou viciado nisso aqui, o que eu tenho que fazer? Se afasta. É o conselho que eu dou às vezes para o novo convertido: pastor, olha, eu vim do mundo, lá eu bebia, não sei o que eu tenho que fazer? Primeiro, se afasta, é o que está dizendo aqui. Sujeita, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. E olha o que diz o verso 8: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração, sentir as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, se você fizer isso aqui, colocar diante do Senhor: Senhor, eu tenho essa falha, porque o primeiro passo para um pecador, ou para o viciado largar o vício, é isso, é reconhecer que tem um problema. Não é mascarar. Então, faça um teste. Não estou viciado. Então, faça o teste se você consegue ficar uma semana sem. Não é? Se você não consegue todo dia, ter que dar uma clicada naquele horário, né, então, faça um teste. Você mesmo, você é senhor das suas ações. Né? Então, faça um teste, você vai ver. E olha o que diz também, um dos salmos que eu também já está intrínseco no coração, Salmo 119, verso 9, tem uma pergunta: como purificará o mancebo o seu caminho? Resposta: observando a tua palavra. Está dizendo isso, se a minha memória não me falha. Aí um pouco mais adiante no verso 11, está dizendo: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus estiver escondida no seu coração, se o temor de Deus estiver norteando os seus passos, com certeza, celular, online não vai te dominar. Quem vai te dominar vai ser o Espírito de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Claro que já foi falado de tudo aqui, mas tem alguma recomendação, pastor, para uma pessoa que ela é viciada, que ela venha se desligar e ler a Bíblia? Ela tem alguma recomendação? É uma ação de substituição, né? Uma vez nós assistimos uma palestra sobre drogadição, pessoa viciada em droga, né? E a ideia é substituir, se esforçar para que substitua, né? Então, querer, qual é né, o pastor? caminho? É o querer. O texto que o pastor leu é a chave, né? É sujeitar a Deus, quer dizer, quanto tempo você dedica à oração? Quanto tempo você dedica à meditação na palavra, à oração e meditação? Porque não é só a leitura. Sabe o que eu observo? Às vezes as pessoas falam: vou ler a Bíblia em um ano, pastor. E ele bate, ele lê. Mas a questão não é só ler. É meditar. É parar tudo. Tem até uma frase que o senhor fala que quando o senhor levantava, sua mãe já falava: não acorda que nem um animal, menino. Não é assim? É uma expressão grossa, talvez, né? Uma expressão que as pessoas falam assim: puxa, mas minha mãe usava mesmo essa expressão. Quando a gente levantava correndo e já queria tomar café ou fazer bagunça, minha mãe: ô menino, não levanta igual o animal, ajoelhe e agradece a Deus. Então são os bons costumes que a gente observa que está se perdendo. Eu fico muito triste com isso quando a gente observa num lar que as pessoas não oram mais nem para comer. Então são práticas assim, parece que é pouco, mas é importante para uma mudança de hábito, uma mudança de atitude, né? Hoje em dia eu vi uma figura, alguém mandou uma imagem assim, 1990, uma família toda sentada no sofá, pastor, lendo a Bíblia, fazendo culto doméstico. 2019, a mesma família sentada, cada um com o celular na mão, cada um no seu mundo.
Cada um conectado com o É seu a mundo. realidade de hoje, né? E o que mais me preocupa às vezes é que a mãe vai chamar o filho para almoçar e tem que mandar mensagem no WhatsApp, porque é a única forma que ele vai ver. Isso preocupa, né? Então nós temos que despertar. A vida é tão breve, o pastor leu um texto de Tiago, e Tiago também fala da brevidade da vida. A vida é curta demais, então às vezes a gente está dedicando muito tempo às coisas que são banais, coisas que são pequenas demais, né? O filósofo Mário Cortella, ele usa uma frase assim: não torne a vida pequena, não apequene a vida, viva a vida, mas não torne ela pequena. E às vezes a gente só conectado, a gente deixa de viver alguns valores. Nesse isolamento, a oportunidade de você ter que conhecer melhor o seu filho, a sua filha, a sua esposa, é o momento. Mas como? Desconecta um pouco, desliga um pouco, vença isso, cria momento de conversa, regras, né, pastor? Aquela comunhão, momento de conversa de um com o outro, né? É que a gente vê muitas das vezes hoje, é o que falta, né, pastor Marcos? Falta muito isso entre família. A gente vê hoje em dia, por exemplo, se faltar internet na casa da pessoa, a pessoa fica doida, ela já liga já para ver, vai demorar quanto tempo e tal, a pessoa fica, um desespero é tão grande e ela deixa de valorizar a pessoa que de repente está do lado dele ou do lado dela, né? Um filho que está ali, que está crescendo e ele nem observa, né, esses detalhes. Nós estávamos até brincando esses dias com a falta do gás, né? Teve um período aí que Sim, estava faltando sim. gás, né? O desespero. Aí o evangelista Fabiano estava falando, né? Pode faltar até o gás, agora faltar internet, aí o povo vai fazer alvoroço. Vai sair na rua. E as pessoas, às vezes, com esse vício e às vezes não conseguindo observar, a pessoa às vezes acaba sendo indelicada e mal educada, porque eu acho uma falta de educação quando você de repente vai fazer uma visita para alguém, talvez alguém que me ouve, não cometa essa gafe, fica a dica. De repente a pessoa não sai do celular, você está falando com a pessoa, você foi lá visitar a pessoa, está sentindo falta, até orar pela pessoa, que a pessoa não sai do celular, não sai da televisão. Eu já cometi essa indelicadeza, às vezes, claro, eu não aconselho vocês serem como Pastor, eu. já fiz isso também. Um dia eu tive que pedir para a pessoa, falei assim, olha, eu vou falar, dá para desligar a televisão? Não, eu não pedi, pastor, eu peguei o controle e desliguei. Então, Ousadia, pastor. tem pessoas que não têm essa percepção. Então, e aproveitando o gancho do pastor, citou o livro de Obadias, né? Obadias tem uma história interessante. Você lê, você talvez que quer ter mais gostinho pela Bíblia, é um livrinho fácil de ler, eu gastei 27 minutos, depois eu bati um recorde de 23 minutos para ler. Por quê? Porque é só 21 versículos. 21 versículos é um profeta menor, está ali entre Amós, né? É o menor livro do Antigo Testamento, né? Então você vai ler muito rápido. Mas tem uma história interessantíssima, porque o livro de Obadias vai contar a história de Edom. Edom vem da descendência de Esaú. Quem é Esaú? Esaú é o irmão de Jacó. Que uma rivalidade que vai começar no primeiro livro da Bíblia e o que vai acontecer no final. Então, desafio aí, uma dica, fica a dica para você. E é um livro fácil, 23 minutos para você ler, são 21 versículos somente, o menor livro do Antigo Testamento. De repente alguém está perguntando por onde eu começo fazer uma leitura, pelo Velho ou Novo? Depende que linha. Eu não tenho. Eu esses dias segue agora, uma regra, né? Eu não sigo regra, porque eu já li a Bíblia assim direto, né? E às vezes eu faço estudos, por exemplo, eu estou lendo o Antigo Testamento, eu peguei agora, fiz um trabalho em cima do livro de Joel, livro de Amós e Obadias, né? E também estou vendo o comentário de Lucas, estou novamente lendo o livro de Lucas, mas não só lendo, mas versículo por versículo e com um comentário bíblico, né? Que tem um comentário bíblico muito bom. Então, vendo os detalhes do que era a condição de servo, detalhes do que o que João quer dizer em João, por que ele está citando lá que eu não sou digno de desatar as alpargas dos seus pés, segundo um conceito rabínico, Lucas fala sobre isso, que o servo, o aluno, deveria fazer tudo que o servo fazia para o Senhor, só que o servo desatava a sandália, mas o aluno não. Aí o João está dizendo que ele não tinha nem condição, então quer dizer, João está se colocando numa condição pior do que servo. Então tem alguns detalhes, assim, quando você faz um mergulho profundo na Bíblia, tem muitas coisas interessantíssimas de serem descobertas. A dica que eu dou, até para você, de repente você quer ler a Bíblia, aproveitar esse momento que você tem mais tempo, né?
Dá tempo para você ler a Bíblia até o final do ano. Se você ler 7 capítulos por dia, daqui até o final do ano, todos os dias, de domingo a domingo, você vai concluir a leitura da Bíblia. Eu estava vendo alguém falar disso, de 6 meses é possível fazer isso. Então dá para você fazer isso. Claro, mas faça isso, né, fazendo aquela meditação com um dicionário. Dicionário hoje em dia você tem um celular aí, né? E você use um bom dicionário aí e medite na palavra do Senhor também. É possível você fazer isso no período de um ano, né? Mas não tente, que nem como esse dia eu conversei com uma pessoa que já leu a Bíblia, eu acho que 8 vezes. Aí eu falei: você está congregando aonde? Não estou congregando. Então já pôs tudo a perder, né? Já pôs tudo a perder, porque aí você observa que a pessoa parece que não entendeu, então, porque nós falávamos disso na quinta passada. A importância de congregar. A importância de você congregar. E a Bíblia da fala comunhão, disso, né, pastor? Né? E a Bíblia fala disso. Sim. Então, é importante a leitura e meditando naquilo que você está lendo. Né? Ora a Deus antes, né? E faça uma leitura calma. Tem pessoas que têm dificuldade de concentração, né? Tipo, não pode ter barulhos. Então, se isole, faça o que Jesus indica. Feche a porta do teu quarto, né? Cria ali um ambiente favorável para isso e se dedique. E programe isso. Eu gosto muito do que Paulo, ele tratando a ação do crente como de um soldado, né? Que está militando, que está no combate, ou que vai se preparar para o combate, espada, capacete, couraça, né? Numa questão de organização militar. Eu servi o exército um período, eu já falei disso aqui algumas vezes, e servi pouco tempo, mas a organização no exército, na área militar, é muito séria. Você tem que acordar 6 horas, e é 6 horas, não tem esse negócio 6 e 5, mas 5 minutinhos, não, é 6 horas. Então, vale muito a pena, não você ser robotizado, não é isso, mas ser organizado. Porque nós servimos um Deus que é um Deus organizado, não é bagunçado. Há uma organização, então seja organizado até para a sua sobrevivência. E quando eu falo de sobrevivência, eu não estou falando dessa vida terrena, de 80, 70, não. Estou falando de vida eterna, até para a manutenção disso, para que passe dias e sejam dias maus ou dias bons, porque o que preocupa, pastor, é que pessoas, às vezes, ele é fiel no vale, no deserto, porque há uma pressão, e aí ele se achega. Mas quando a benção chega, é que nem aquela pessoa que fala: pastor, ora por mim para que Deus abra uma porta de emprego. Deus abre, claro que abre. Deus é maravilhoso, a gente ora, Deus abre. Aí a pessoa está empregada, está bem, né? E some, esquece de Deus. Então, preocupa isso. Então, é bom que em todos os tempos, faça chuva, faça sol, inverno ou verão, tempo bom, tempo ruim, se mantenha fiel, né? Não corra. Vou usar não queira ser Usain Bolt, né? Aquele corredor de 100 metros. Pá, não corra, mas ande com firmeza, com determinação, né? Eu preciso ter uma meditação diária, uma porção diária. Eu gosto muito daquele livrinho, eu tenho de vários anos, O Pão Diário. Ele te dá uma porção da Bíblia para você ler e uma meditação em cima daquilo. Eu gosto muito desse livro, indico até para você também. É interessante que tem pais, né? Pais que de repente estão nos assistindo agora e até mesmo perguntam assim: poxa, mas como que eu faço para tirar meu filho da internet? Ele está viciado. Eu acho que o maior exemplo é eles, né? Os pais, né, pastor? Porque os filhos veem que o pai, de repente, ou a mãe não dá atenção, né? Vive na internet o dia inteiro, o filho vai fazer o quê? Internet. O que eu costumo dizer isso, aconselhamento de pais, né? O que eu faço fala mais alto do que o que eu falo. As minhas ações, se eu falo assim para o meu filho, tem que orar, e ele nunca me viu orando, ele nunca vai orar. Nunca viu você lendo, ele não vai. Então, tem uma frase que diz: exemplos são gigantes, né? Exemplos são gigantes. Mas o que se fala é não. O que se fala é não, mas o exemplo, na prática, vivido, é o que Jesus sempre fez. Jesus não só falava, Jesus não falava de humildade só, mas ele fez, mostrou como que se faz, lavando o pé dos 12. Né? Então, fazer, né? Dar o exemplo, permita que o seu filho, eu falava isso uma vez orientando um irmão, permita que a sua esposa escute a sua oração,
Porque teve esse rapaz, ele estava falando assim, pastor, a gente não tem o costume de orar junto, né? Eu oro, ela às vezes sai, eu oro num lugar, eu oro no outro. Mas permita que a sua esposa, permita que os seus filhos ouçam a sua oração. De repente, até um momento, né, pastor? Aí, ó. Esse é o momento. Né? Esse é o momento. Pastor Marcos, vamos lá, pastor Gilvan também. Ficou algumas perguntas pendentes aqui, eu selecionei, né? Não, selecionei algumas aqui. Umas que foram citadas e, na medida que foram citadas as perguntas, aí surgiu as perguntas em questão de dúvida, né? Que uma está lá, o que é rocha, em Mateus 16, 18. Acho que o senhor poderia dar... Ali o pastor, acho que foi a citação do pastor. Ele deu uma citada e o pessoal ainda ficou com uma dúvida. A ideia que alguns acreditam que ali é um estabelecimento da igreja, né? A inauguração se dá em Atos capítulo 2, essa é a tese. Mas ali, quando Jesus fala que tu és Pedro e tu és pedra, ali não podia ser Pedro a pedra que ia ser edificada a igreja, porque Pedro é fragmento de pedra. Então, Jesus está falando dele próprio. Né? Aí você vai entender bastante isso quando você lê as cartas lá de Paulo em Efésios, dizendo que ele era a pedra de esquina, né? É a pedra angular, a pedra principal de um edifício, que era a ideia de construção dele próprio, né? Então, sobre esta pedra, ele, tirando um pouco da tese do catolicismo, né? Que tem como Pedro o primeiro papa da igreja, né? Acreditando que a igreja era edificada em Cristo, em Pedro. Mas não, mas a igreja foi edificada em Jesus, não em Pedro. E é interessante observar esse diálogo de Cesareia, né? Jesus conversando com Pedro, que ele fala assim, tu és Pedro, como dizendo, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Então não é Pedro, a igreja não está firmada. No caso aqui a pergunta, o que é rocha? A rocha é Jesus. Ele é a rocha. E alguns textos aí o pastor mencionou, tanto no Antigo Testamento, Isaías 28:16 fala também da pedra de esquina, pedra angular, Efésios, Paulo fala aos Efésios lá em capítulo 2, verso 20, Salmo 118, 22, Mateus 21, 42 ao 44. Isso é bom você anotar, para você ter uma base bíblica quando alguém questionar ou perguntar, ou quando surgir essa dúvida, biblicamente, você vai se orientar. Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, Atos 4, do 10 ao 12, também fala da rocha. O conceito pedra de esquina é porque uma construção não podia faltar essa pedra. Ela é a principal. Amém. Uma outra também que veio para nós semana passada, pastores, há profeta na igreja de hoje? Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, não. É bom entender a questão do profeta na antiga aliança. Segundo a palavra do Senhor, o último profeta foi João Batista, né? Na antiga aliança tinha o ofício do profeta, assim como o sacerdote. O profeta ele tinha a responsabilidade, né, de trazer de Deus para o povo, diferente do sacerdote que levava do povo para Deus. Então, o profeta, o ofício profeta, isso é da antiga aliança. Já na era da graça, na ação plena do Espírito Santo, há o dom de profecia, né? E eu quero até ler com você, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o verso 14, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o verso, eu quero ler 10, o 11 e o 31, que diz assim: e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, olha aí o dom de profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas, e a outro a interpretação da língua. 11. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é um dom. E Paulo ainda nos incentiva no 31 dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, é um dom de profecia, não um profeta como fiz. Pelo menos biblicamente é isso. É isso, pastor? Incrementar alguma coisa, pastor? Não, é isso aí. Do assunto? É isso aí. Ok. Vamos mais aqui. Quando falamos em batismo cristão,
Deus são todas, não entendi muito, para Deus são todos iguais, Acho que a pergunta... independente da igreja? Não, tem diferenças, né? Diferença no sentido do que a igreja, qual que é o credo da igreja, né? Porque como nós vivemos hoje na questão de igreja, deveria ter um tempinho a mais para entrar, para explicar, para chegar mas eu vou tentar ser muito simplista na minha fala. Tem algumas igrejas que são igrejas assim conhecidas como igreja, mas que para nós, doutrinariamente, não são igrejas, são seitas, né? Exemplos delas, por exemplo, unicista, só eles que são crentes, mas ninguém é. Isso aí é uma seita unicista, né? Então, todos aqueles que proferem, que trazem ao mesmo teor, a mesma doutrina bíblica, aquilo que professamos, ela está embasada, o seu batismo, no que Jesus ensina em Mateus capítulo 28, que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem algumas igrejas que não trazem esse conjunto de doutrina, que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizam no nome de Jesus, né? Tem igrejas que rebatizam, né? Por exemplo, eu vou para uma outra igreja, chegando lá, para mim fazer parte da membresia dessa igreja, eu tenho que rebatizar. Isso não é bíblico. Efésios capítulo 4, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então não tem rebatismo. Então a partir do instante que você foi batizado, por isso que tem essas divergências. Uma polêmica também que já me perguntaram a respeito do batismo. Já expliquei para os irmãos que batismo não salva, tá? Batismo é obra. Nós não somos salvos por obra. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? A favor que eu não mereço. Mas o batismo é uma ordenança, como a ceia do Senhor, como uma ordenança, aquilo que Jesus deixou como ordenança, como mandamento. E já fizeram essa pergunta, né, Já pastor, fizeram, da pessoa de repente, mas se eu partir hoje para a glória, eu não sou batizado, se eu partir... Não, o batismo não salva, é como tem algumas pessoas, na minha época tinha muito esse problema, né? A pessoa chegava na igreja, o que acontece? A pessoa para o batismo, a pessoa não é chamada como alguns lugares, nós somos diferentes nisso, e alguém interpreta isso no sentido humano, mas não é isso, por quê? Porque a partir do instante, o batismo na verdade é um testemunho público de fé. Você já está caminhando com o Senhor, você já tem uma vida, já está caminhando com o Senhor, já está se policiando, já está deixando o Espírito de Deus transformar a sua vida. Então, na verdade, o que é isso? O que vai selar isso, o que vai confirmar publicamente? É o batismo, né? O batismo, a partir do instante. Porque o arrependimento do pecado se dá a partir do dia que você aceita Jesus. Porque, na verdade, para você aceitar a Jesus, foi uma obra do Espírito. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o que diz a Bíblia. Então já houve um convencimento, então você já começa a prática na vida cristã. Então se Jesus vem e de repente, por exemplo, nossa igreja aqui, batismo no final do ano, aí você, novo convertido, está caminhando nos caminhos do Senhor, está se esforçando, está aí policiando, entendendo o estudo da palavra, lendo a Bíblia, orando, ainda comete uns delírios, mas pede misericórdia para Deus, tem o temor de Deus já no seu coração. Se Jesus vier hoje, pela fé você vai para a glória. Porque não é o batismo que salva. Amém. Não, e mais, pastor, é interessante saber, há vários tipos de batismo, né? Estamos falando aqui de batismo nas águas, né? Vamos detalhar, né? Batismo nas águas. Há vários tipos, né? Aspersão, imersão, borrifamento, né? Tem tantos aí. O que a gente considera válido, segundo a Bíblia, é por imersão, que quer dizer sepultamento, né? E Paulo detalha isso escrevendo aos Romanos capítulo 6, do 1 ao 6, depois você lê em casa, Paulo ele dá um detalhamento nessa questão do sepultamento. Porque batismo quer dizer isso, sepultamento. Baptismos, vem da palavra grega, sepultamento. Sepultamento, né? Então morrer uma velha pessoa e nascer uma nova pessoa. Não quer dizer com isso também, algumas pessoas entendem mal o batismo achando que vai bater uma amnésia. Ou vai entrar na água e vai sair uma outra pessoa. Vai entrar na água e ao mergulhar, quando sair, vai sair uma nova pessoa que não vai ter tendências pecaminosas, mas vai ter. Você vai ter que continuar vencendo a si mesmo, dizendo não, vencer o pecado, você vai ter que continuar vencendo, né? A luta continua. O batismo, como o pastor bem disse, e eu entendo também dessa forma, é como uma matrícula na igreja de Cristo. É publicamente você falando aos homens, agora eu faço parte da igreja de Cristo, né? Isso é publicar,
é deixar bem claro. Por isso que a gente fala e orienta na instrução batismal, traga a família. Pastor, eu não aproveitando o gancho, eu escutei uma sandice, porque eu só posso encarar assim, porque é simbolismo, queridos, é simbolismo. Existem coisas na igreja que é simbolismo. Por exemplo, quando nós participamos da ceia do Senhor, é simbólico. Nós não acreditamos na doutrina da transubstanciação, que o pão vira corpo de Cristo. Nós não acreditamos nisso. Como o batismo também é simbólico. Eu ouvi alguém dizer outro dia que é errado nós fazermos batismo em tanque como é o nosso, né? Antigamente, quando a gente era criança, né? Eu fui batizado em tanque, mas na época que a igreja fazia em lagos, em rios, né? Que tem que ser em rio corrente. Por que tem que ser em rio corrente? A tese que quando alguém batiza, os pecados da pessoa ficam na água. Meu irmão, misericórdia, eu tive o desprazer de escutar isso de um líder, né? Então, pelo amor de Deus, é simbólico. E o próximo que vai descer pega. O próximo não o pode último, batizar, então, pastor, o último. não pode batizar porque o batismo da pessoa ficou na água. Ai, Jesus. É só... Pastor, eu vi isso de um candidato ao batismo. Ele falou assim, pastor, qual que vai ser o meu número lá na descida? Ele era um homem. Eu falei assim, você vai ser, claro, depois das mulheres, numa questão de organização, né? Ô pastor, mas aí, e a questão dos pecados? Eu falei, filho, olha, ele fez a mesma coisa que Felipe fez com Jesus. Eu falei, acabei de dar instrução batismal para vocês, o batismo é simbólico, é um simbolismo, né? Não é que, e por si só também não salva, bem colocado, não salva, então é simbólico, fica tranquilo, meu irmão, é ali, simbolicamente, morreu o velho você, e vai nascer o novo. Pastor, sabe, a gente que defende, principalmente essas doutrinas, que somos conservadores um pouco nisso, porque, na verdade, o batismo por imersão é uma prática da igreja. Da igreja, nós vamos ver isso no período da história da igreja, dos anos Batista e tal, que era isso, e não é um batismo, não é uma coisa nova do cristianismo, porque o batismo, ele transpassa lá no Antigo Testamento, porque o batismo também era a iniciação para o judaísmo, que o batismo significava purificação. Então as pessoas pecavam e o jeito de reconciliar com Deus era se batizar. É por isso que João vem lá, batismo do arrependimento de João Batista no deserto, batismo do arrependimento. Por que batismo do arrependimento? Né? Então, por quê? Porque o batismo simbolizava, então não era uma coisa que para eles não era uma coisa nova, porque no judaísmo já tinha, a pessoa estava com pecado, era uma forma de Deus para purificar as pessoas também. Então, a gente tem que entender um pouquinho essas coisas para a gente não acreditar que pecado fica em água. Amém, né? Glória a Deus, queridos. Isso é importante aqui, eu acho que a pergunta do irmão foi quando falamos em batismo cristão para Deus, são todos iguais, independente da igreja? Por imersão, sim. O que eu costumo perguntar para a pessoa? Está vindo, de repente, de uma outra denominação. Você é batizado? Sou. Como você foi batizado? Eu fui batizado num tanque e tal. Foi mencionado o nome do Pai, da Trindade, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Então é válido. Sim. A pessoa não precisa ser batizado de novo, segundo o que Paulo também escreve aos Efésios 4:5. Uma só fé, um só Senhor e um só batismo, claro, também dando vazão. Aí outro dia me perguntaram para mim, pastor, mas eu me batizei numa igreja que de repente, não doutrinariamente como a nossa conservadora, que eu tinha algumas coisas na minha vida que eu não tinha condição. É válido? É válido. O problema vai ser de quem batizou. Mas é válido, você fez naquilo, é válido, não tem que batizar de novo. Amém, glória a Deus. É difícil segurar os homens aqui, os homens têm assunto, irmãos. E é bênção de Deus, esclarecimento, bênção. Eu acredito que você está sendo abençoado na sua casa. Encerramos agora, nós iremos fazer sorteio, né? Mas para você que não teve tempo de entrar no sorteio, você pode adquirir também, R$20, esses livros, está aí na sua tela, aí, você, para poder adquirir, é uma ajuda missionária, né? Então você adquire aí, ajuda o irmão, em nome de Jesus, é do nosso ministério, né, da Igreja Unida, Conexão Brasil-África, e Deus vai estar te abençoando também. Mas eu não tenho R$20, Fabiano, o que eu faço? Está passando aí na telinha aí embaixo aí o nosso telefone, entre em contato conosco, e aí nós iremos estar informando os irmãos também. Antes de nós fazermos o nosso sorteio, pastor, a última pergunta, né, a última pergunta aqui, a internet pode oferecer situação de acomodismo, ao ponto de deixarmos de jejuar, dobrar nossos joelhos em oração? Sim, é tudo aquilo que você mais se alimenta.
Com certeza, pode. Se você ficar... Que nós tratamos bastante a respeito do vício, né? Se você deixar se dominar... E lá no início, na primeira quinta, nós abordamos. Por isso que eu quis fazer uma diferenciação do estar e ser. Porque quem já é isso aí mesmo. Então, quer dizer, não espera muita coisa dele. Mas quem está momentaneamente me assistindo agora, por um momento, porque nós não podemos nos reunir por questão sanitária, por questão da epidemia, você está, esse é o momento. Então, quer dizer, nós não somos dominados por isso. Né? Nós não vamos nos pautar, nossa vida não vai ser pautada nisso. Então, quer dizer, a prática cotidiana nós continuamos, jejuando, orando, lendo Bíblia em casa, porque na igreja é muito fácil, né? Talvez essa deveria ser a síntese da nossa vida, porque nós passamos mais tempo aí fora, então mais lá fora devia ser mais isso, né? Então, claro, se você se deixar levar pela internet, ficar conectado direto, com certeza vai te afetar espiritualmente, e afetando espiritualmente, você não vai ter força para orar. Eu tenho uma tese, tá? Talvez você já me ouviu dizer, né? Crente que não ora na igreja, em casa... Tinha um pastor que falava isso aqui. Eu conheci um pastor que falava isso. Falava isso aqui. Né? É um que tinha uma frase assim, só Deus sabe aonde anda o resto. Então tem algumas... Não, com certeza gera comodismo, né? Com certeza. E é questão de tempo. Talvez você fala, não, pastor, eu tenho me dedicado e tal. Mas vai te roubar. Porque eu observo pessoas que mal acorda já está pegando o celular. É a primeira coisa. Primeira coisa. Perdeu aquele bom costume de que quando acordar, é como nós falávamos aqui, sim. dobrar o joelho. Né? Vai pegar o chinelo que está debaixo da cama, com a orientação que demos aqui, até por uma questão de orientar você a perceber que está de joelho e pensar, puxa, estou de joelho, vou aproveitar, vou orar. Né? Ore primeiro. Eu conversando com uma senhora serva de Deus e ela falou assim, falando desse assunto, falando da primeira ação da pessoa quando acorda, pegar o celular, ela falou assim, irmão, vou falar um negócio para o irmão, ela é de uma denominação, ela falou assim, olha, eu quando acordo, eu não dobro o joelho para orar. Aí ela falou, foi mais além. Ela falou, vou lavar primeiro a minha boca para escovar meu dente primeiro, para depois falar com Deus com a boca limpa, pastor. Ela muito ortodoxa, né? Muito zelosa. Né? Quando ela falou assim, não, eu não dobro, não é a primeira ação minha quando eu acordo. Eu fiquei até preocupado. Eu falei, não é? E qual é? Escovar o dente primeiro, depois eu volto e vou falar com Deus. Então, claro que acaba tirando-nos da presença de Deus, né? E tem que ter o controle disso. Mais uma vez eu falávamos disso aqui, né? Foi bem detalhado isso aqui. Você tem que ter o controle das suas ações. Você tem que ser senhor das suas ações. Controla, está o controle na tua mão. Você está com o celular na tua mão. Desligue, deixe de lado, né? Vai fazer outra coisa, se organize. Né? Isso é bom, isso vai gerar vida para você. E claro, o primeiro ponto é um declínio espiritual, né, pastor? Mas pode te gerar problemas emocionais também. Pode te gerar problemas financeiros também. Porque tem pessoa que está tão viciada, e quando nós falamos viciado em celular, irmão, tá tudo que está dentro desse mundo aqui. E talvez numa outra ocasião pode falar de assuntos que é importante que você vença, porque, bem falado aqui pelo pastor, enquanto você está louvando, isso já aconteceu comigo também aqui, cantando o hino da harpa, daqui a pouco manda uma mensagem, alguém está querendo te conhecer. Falei, sangue de Jesus tem poder essa hora? Não, você vê como que é, né, pastor? E vem propagandas, irmão, porque nada é de graça. Os aplicativos que você baixa de graça, né, Rafael? Rafael sabe muito mais bem disso, conhece bem. Não é de graça. Tem empresas que financiam isso e financia como? Fazendo propaganda do uso. Enquanto você está lendo a Bíblia lá, daqui a pouco aparece uma coisa que não tem nada a ver. Por que apareceu isso? Propaganda. Alguém financiou aqui. Pastor, e vale a pena ressaltar aqui de pessoas, pastor, principalmente essa geração, de pessoas que com problema na visão. Problema na visão. Isso traz um problema muito sério na visão e a pessoa acha que não, é normal. Ela fica 1, 2, 3 horas, 4 horas na internet, no celular, no WhatsApp e tal, e ela esquece que aquilo ali está trazendo grande prejuízo para ela mesma, para a visão. O pastor falando da irmã, que tem algumas coisas, alguns princípios assim de pessoas mais antigas, que eu falo para os irmãos assim, não como doutrina da igreja, no sentido assim que deve ser uma via de regra, mas existem exigências muito pessoais às vezes, as nossas particularidades com Deus às vezes, principalmente na questão da oração. Por exemplo, tem pessoa que às vezes ele está deitado e de repente ele tem a liberdade ou se sente bem
passa a coberta na cabeça e ora, e a oração dele daquele jeito, ele se sente bem, Deus fala com ele, eu acredito. Agora tem pessoas, eu particularmente, às vezes, não sei se nessa madrugada fria que nós estamos passando agora, de repente você assim, tipo, 3 horas da manhã, aí de repente você é despertado para orar, e você quer orar debaixo da coberta, aí Deus fala assim, não, você tem que dobrar, levantar, sair debaixo da coberta, ir para o quarto, porque geralmente eu faço isso no escritório ou no outro quarto, né? Que eu não tenho o costume de orar baixo, e aí eu vou acordar a companheira, né? E aí você tem que fazer, e enquanto você não fizer, você não consegue dormir. Então, quer dizer, é algumas exigências. Então, na contramão, e às vezes o oposto, o antônimo, né? Disso aí, de uma vida acomodada. Então, é não perder essas coisas, não perder a sensibilidade. Eu costumo dizer, quer ter mais de Deus? Prime, busque, se esforce a buscar um pouquinho, a estar um pouquinho mais perto com ele, você vai ter algo para oferecer dele, né? Amém, glória a Deus. Sabrina, vem aqui, vamos fazer o sorteio agora, desses 3 livros, vamos sortear um por vez, né? Não, quem ganhar é um por vez, um por vez, legal para a pessoa. Vem aqui, pode vir, Sabrina, vem aqui, glória a Deus. Tira aí, dá uma mexida aí, vamos lá, isso. Vamos lá, não tem aquela musiquinha de suspense, né? Oh, glória. Vamos lá, vamos ver. Das Neves. A pessoa que ganhou um primeiro livro aqui é Maria das Neves. Você recebeu o livro, nós iremos aqui estar... tem que pegar aqui, né, pastor? Não tem como a gente, acho que, mandar lá. Dependendo da pessoa, a gente não está vendo de que forma a gente estaremos levando para a irmã. Mas a irmã já ganhou um livro em nome de Jesus. Vamos lá, vamos para mais um. É interessante, Fabiano, a irmã se manifestar, né? Dizendo que ela vai vir pegar. Bom. Se manifestar agora. Né? Isso mostra também que você continuou conectada até o final. Deixa o pastor Marcos tirar essa daí, vamos ver se... Oh, glória. Vamos lá. Você não colocou o nome do pastor, não, né? Não vale, hein, pastor? Colocou não, hein? Elisângela Rodrigues. Ganhou um livro, Elisângela. Em nome de Jesus aí, estaremos entregando para você. Viva a compaixão. Pastor, vamos lá, pastor. Vamos lá. O William Santiago. William, ganhou um livro também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que de repente falou, poxa vida, eu não ganhei nenhum, mas você pode adquirir. Você é R$20. Você vai estar passando aí na tela aí o número do telefone, você entra em contato e nós iremos passar para você. Em nome de Jesus. Pastor Marcos vai falar um pouquinho mais do... Queridos, eu conversei com o pastor Luiz, segunda do feriado, eu tive o prazer de conversar. Esses dias atrás, até compartilhei com os obreiros aí algumas mensagens que nós recebemos. Eles fazem lá um trabalho, um devocional para pastores, né? Eu tenho compartilhado com os irmãos algumas mensagens. Eu conversava com ele, está na África. Para quem não sabe também, a África também está passando esse problema de epidemia. E para quem não sabe, a região que o pastor Luiz está na África, está lá no lockdown, está tudo parado. E me sensibilizou, porque você imagine alguém, um brasileiro lá na África, né, vivendo com as coisas lá em dólar, tá? Em dólar, e fazendo a obra de Deus, ele faz de forma voluntariamente, então, quer dizer, vive da fé e vive dos seus materiais, né? Pastor conhecido, um pastor idôneo, já conhecemos de longa data, né? Então, nós sentimos de Deus, além de presentear para os irmãos, sugerir para os irmãos ajudem. Isso aqui é uma oferta missionária, na verdade, o propósito aqui não é vender livro, não é fazer... mercantilismo de livro, não. O propósito aqui é mandar uma oferta missionária. Mas para quê? Não é pagar também a sua oferta. Então você vai pegar esse livro, ler, passar para outras pessoas também, que são livros bons, né? Do pastor Luiz e de quem ele representa também, o Dr. Isaac Burger, que é um escritor renomado, escritor de alguns best-sellers. Então, ele tem um material muito bom. Então,
eu só queria falar para os irmãos, o propósito não é vender livro. O propósito aqui é nós ajudarmos o servo do Senhor lá com uma oferta missionária. Então, por isso que, pastor, eu queria, mas eu não tenho condição de R$20. Nos procure, nós vamos fazer com que você também possa. Nós não temos muito, tá? Nós trouxemos edições ilimitadas. Tem que ser rápido, né, pastor? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Amém. É importante o reverendo Luiz Correia, né? Um homem que faz um trabalho muito sério e árduo, né, pastor? Ele faz essa conexão Brasil-África, os países de língua portuguesa na África, Angola, Moçambique, né? E ele faz um trabalho de tendas também, né? Um trabalho missionário muito bonito, né? E por isso que a igreja tem essa parceria com o reverendo, que um trabalho com a associação lá, né? Então é importante que você participe. Talvez a gente está passando uma situação difícil aqui, né? Tá difícil. É como alguém dizendo assim, né? Eu estava murmurando porque eu não tinha sapato para colocar, mas quando eu olhei para o lado, eu observei que tinha pessoas do meu lado que não tinha pé. Então, às vezes nós estamos chorando aqui, claro, estamos passando crise, uma crise mundial, mas imagine países que em terceiro mundo também, mais pior do que o nosso Brasil, né? E esses são os países da África, nessa situação de isolamento pleno, né? Lockdown agora, que talvez possa chegar aqui. Então, eles estão passando necessidade, precisa de muita ajuda. Então, convido você aí, faço minhas palavras do pastor, né? Contribui, e você, com certeza, você vai ser muito edificado por esses livros. Deus abençoe. Amém. Eu quero aqui agradecer a presença dos pastores que esteve conosco, né, nesses 3 dias, abordando esse tema, né? Agora eu sou crente online. Deus abençoe a vida dos pastores. Pastor Marcos vai dar as considerações finais. Pastor Gilvan também as considerações finais e o agradecimento aí, e o encerramento do nosso trabalho. Eu quero aqui agradecer pela oportunidade, que Deus abençoe o pastor, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui conduzindo esse trabalho. Pastor Marcos, as considerações. Amém. Que Deus possa te abençoar, esperamos que possa ter somado aí um pouquinho com você, ter esclarecido, a pretensão nossa não é jamais nos fazer acima do seu nível, não. Nós estamos juntos, somos irmãos em Cristo, estamos passando essa fase aí, esperamos que esse ensino possa ter trazido algum conteúdo para você e que o Senhor possa te abençoar, no nome de Jesus, e vamos continuar firmes aí com o Senhor, aguardando Jesus, firmes. Graças a Deus, irmãos, Deus abençoe a tua vida, né? Muito bom estarmos aqui na ação do Espírito Santo. O que nós fazemos aqui, fazemos com amor, né? E com zelo para que você seja alcançado. Deus abençoe a tua vida. Queridos, esse trabalho continua, claro, né? Evangelista Fabiano com uma outra temática, né? Sim. Mas vamos continuar nas quintas, né? E dia 12, eu já quero convidar você, família, toda a família. Dia 12 de junho, é o mês dos namorados, né? Então nós vamos fazer uma palestra aqui especial, no mesmo formato aqui dessas quintas-feiras, com perguntas e resposta e também premiações. Vamos ter premiações, não é isso? Vamos ter premiação, 2 cestas. Olha, vai ter 2 cestas. Recheada, hein, pastor? Recheada boa mesmo. 2 cestas, uma no meio e outra no final, né? Então eu quero convidar vocês, se organize, né, com a sua família, e vai falar sobre relacionamento, aproveitando que é o mês dos namorados, falar sobre namoro, noivado, casamento, segundo os propósitos de Deus, né? Então é importante que você participe. Claro, o tempo talvez é pouco, né? Não vai dar para, mas vai dar uma pincelada em cada fase aí do relacionamento. É bom que você participe. Então eu convido você desde já a participar. E nossos cultos continuam, né? Sábado teremos um culto com os jovens aqui, a juventude, vai ter um culto aqui especial com os jovens. Amanhã também, pastor, vai ter Amanhã, bem lembrado, pura adoração. Tem um projeto bonito aí, maravilhoso, tá alcançando lares aí, pessoas se alegrando, evangelista Fabiano. Minha cunhada falou que foi um momento de alegria, né? No lar, presença de Deus, o louvor que atrai a presença de Deus, né? E bom demais. Então tá gostoso esse trabalho na sexta-feira. E quero convidar vocês também a participar, sintonizar lá, se organize pela sua televisão, você que tem uma TV Smart. Se você não tem, eu profetizo que você vai ter no nome do Senhor Jesus, para você estar conectado. Não é isso, Rafa? Rafa tem logo 3 na casa dele. Então, eu convido você, sintonize lá. No domingo também. Domingo nós temos
o nosso culto com a família às 18h30. E já quero antecipar um convite não, já quero antecipar um aviso para todos os membros da igreja. Dia 7 nós vamos ter a nossa Santa Ceia, será em três horários diferenciados, né? Nós vamos subdividir a igreja mais uma vez, dessa vez num formato diferente, não vai ser a semana toda, vai ser um único dia, em 3 horários diferentes, manhã, tarde e noite, às 8h30, às 15 horas e às 18h30, tá bom? Então, membro da Igreja Unida, mas fique tranquilo, pastor, qual o horário que eu vou? Você vai ser avisado, irmãos, olha, escute o que eu estou falando, você vai ser avisado, nós vamos dar um meio de encontrar você lá, mas nem que um anjo vai lá avisar você, calma, né? Porque às vezes as pessoas, mas não me liga, calma, vai ligar, você vai ser avisado o horário, para termos uma organização aqui, respeitando ainda as recomendações. Eu quero convidar você também, que tem sido ofertante dizimista, né? Está aí na tela do seu celular, do seu computador, o número da conta da igreja. Você que quer nos ajudar, ajude-nos, oferte, dizime. Nós temos aqui pendências financeiras, parou tudo, mas nós temos, né, as nossas, e ajudamos também, é bom que você saiba disso, nós temos uma parceria com a Casa de Recuperação Amor e Vida, e nós ajudamos essa casa. Inclusive, eu quero convidar você que quer nos ajudar, nós estamos fazendo um ajuntamento de produtos de higiene pessoal. Você que quer trazer, você pode trazer aqui, está aí na tela o endereço da igreja, não está, Rafa? O endereço da igreja, o número, você pode chegar aqui, amanhã, por exemplo, posso ir amanhã? Pode, das 9 às 5, tem gente aqui na igreja, a irmã Mônica está aqui, então você pode trazer aqui, porque no domingo, mais tardar, nós vamos fazer essa caravana de ajuda lá na casa. Você que quer nos ajudar, produto de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, e aí vai, papel higiênico, né? Aquilo que você sentir de Deus não é em quantidade, mas é na intenção do teu coração, acredito. Pastor, desculpa até cortar, e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos mostrando o vídeo. Nós fizemos uma gravação lá e nós vamos estar apresentando para os irmãos que não conhecem o trabalho que está sendo feito. Então, olha, não perca o dia de amanhã, nós estaremos aqui no momento de adoração, mas também nós iremos passar aí um vídeo aí explicando como está sendo feito o trabalho lá na casa, o que está sendo feito nesse momento de quarentena lá também, nesse processo difícil que eles estão enfrentando. Então, não perca aí que amanhã vai ser bênção. Amém? Deus abençoe a tua vida, nós vamos orar. Eu quero pedir para o pastor Marco Melo, que está com óculos muito bonito. Eu acho que daí da tua casa não dá para você dar um zoom no óculos do pastor, mas está muito elegante, não está, evangelista Fabiano? O que você acha? É muito interessante. Muito elegante. O interessante é que ele olha por cima, por baixo, é uma bênção, né, pastor? É bênção do céu. Abençoa a nossa vida, pastor. Ó Deus, nós queremos ser gratos a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Pai. Somos gratos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua graça ter nos alcançado, Pai. Somos gratos porque mais uma noite o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos juntos. Sim, Senhor. É certo que por vias de tecnologia, mas, ó Deus, a Tua palavra foi propagada nesta noite. E nós somos gratos por esta grande oportunidade, meu Deus. E neste momento de oração, Senhor, eu quero orar, eu quero interceder, eu quero clamar que a Tua misericórdia alcance a cada um dos Teus filhos que estão precisando, Senhor, que estão carentes, que estão, ó Deus, precisando de ser alcançados pelo Teu braço forte, pela Tua bondade, alcançado, ó Deus, com uma cura, com uma libertação, ó Pai. Pessoas que receberam um diagnóstico desfavorável, pessoas, ó Pai querido, que estão, ó Pai querido, à mercê, talvez dessa loucura que está, Senhor, nos locais de saúde. Mas eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre os Teus filhos. Alcança, meu Deus, o nosso irmão José. Alcança, meu Pai querido, a cada um dos Teus filhos, dos Teus servos. O Senhor aqui no nosso país, em outros locais. Que a bênção do Senhor, ó Deus, possa agora ir de encontro. Abençoa, meu Deus, a cada um dos Teus servos. É o que nós oramos nesta noite, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada pessoa, meu Deus, que nos ouviu, que ouviu a Tua palavra, Senhor, pregada nesta noite. Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja de contínuo, guardando esta casa e esta família. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém.
Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão consoladora do Espírito Santo do Senhor permaneça com todo o povo de Deus em toda a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.